A vida cristã nunca foi pensada para ser vivida de forma isolada. Desde os primeiros passos da humanidade, Deus deixou claro que a solidão não era o plano original. Lá no Jardim do Éden, ele declarou: "Não é bom que o homem esteja só." O Criador sabia que precisamos de relacionamentos, apoio e de uma comunidade que nos fortaleça em todos os momentos da nossa jornada. A comunhão dos santos é uma ideia que atravessa toda a Bíblia e reflete o coração de Deus para seu povo. Mas o que significa essa expressão tão poderosa? Significa a união dos crentes, aqueles que como um corpo se unem na fé, no amor e na esperança. É muito mais do que estar no mesmo lugar ou frequentar os mesmos cultos. Trata-se de viver uma vida em conjunto, compartilhando lutas, vitórias, orações e ensinamentos. Imagine uma fogueira. Cada brasa, quando unida às outras, mantém a chama viva. Mas quando uma brasa é retirada e colocada sozinha, ela se apaga lentamente. Assim também acontece conosco. Quando estamos juntos em Cristo, nos mantemos aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. A comunhão nos sustenta, fortalece nossa fé e nos lembra que não estamos sozinhos nesta caminhada. Em Atos dos Apóstolos, vemos uma imagem belíssima dessa comunhão. Os primeiros cristãos viviam em união, partilhavam o pão, oravam juntos e se ajudavam mutuamente. Eles não apenas falavam de amor, mas colocavam esse amor em prática diariamente. Talvez, nos dias de hoje, seja mais difícil encontrar essa união verdadeira, mas ela continua sendo essencial. O mundo moderno nos empurra para o isolamento. As rotinas corridas, a tecnologia e até mesmo os desafios pessoais nos afastam uns dos outros. No entanto, Deus nos chama a voltar ao princípio, a sermos um povo unido, onde a dor de um é compartilhada por todos e onde as alegrias também se multiplicam. Se você tem se sentido sozinho ou distante, saiba que Deus preparou um lugar para você no meio do seu povo. Ele quer que você faça parte dessa família, dessa comunidade, onde você encontrará apoio, oração e um ambiente que edifica a sua fé. A comunhão dos santos é uma dádiva divina e um reflexo do próprio céu aqui na terra. A comunhão entre os santos é muito mais do que uma simples convivência ou amizade. Ela tem um profundo significado espiritual, porque é parte do plano de Deus para o seu povo. Quando estamos unidos, fortalecemos uns aos outros e nos tornamos mais resilientes diante das provações da vida. O livro de Eclesiastes nos ensina uma verdade poderosa. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Veja como isso é profundo. Na caminhada cristã, existem momentos de dificuldade, de fraqueza e até mesmo de quedas. E é nesses momentos que a comunhão faz toda a diferença. Quando caminhamos juntos, temos apoio para nos levantar e continuar a jornada. Além disso, a comunhão agrada a Deus e traz bênçãos sobre nossas vidas. O Salmo 133 declara: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." Essa passagem revela que a união do povo de Deus é um ambiente onde o Senhor derrama suas bênçãos. Pense na igreja como um corpo, como Paulo descreveu em suas cartas. Cada um de nós é uma parte desse corpo, com funções diferentes, mas igualmente importantes. Não há como uma mão trabalhar sozinha ou um pé caminhar sem o resto do corpo. Assim também é a comunidade cristã. Dependemos uns dos outros para avançar. Quando estamos unidos em comunhão, nossas orações se tornam mais poderosas. Jesus nos prometeu que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que promessa maravilhosa! Quando nos reunimos, seja para adorar, orar ou ouvir a palavra, Jesus está presente entre nós. A comunhão traz a manifestação da presença de Deus de forma mais tangível e real. Se hoje você sente que falta algo em sua vida espiritual, talvez a resposta esteja na comunhão.
Talvez você precise se aproximar mais do corpo de Cristo, participar mais ativamente da vida em comunidade e abrir seu coração para ser parte dessa união. Não se trata apenas de receber, mas também de dar. Deus te chamou para ser um instrumento de apoio e bênção na vida dos seus irmãos. A comunhão dos santos é, portanto, um ato de obediência a Deus e uma expressão prática do seu amor. Quando vivemos unidos, estamos testemunhando ao mundo que somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Como Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando falamos de comunhão, não estamos falando apenas de momentos especiais, como cultos e encontros religiosos. A verdadeira comunhão é vivida no dia a dia, nas pequenas interações que temos uns com os outros. A maneira como tratamos o irmão, como o ajudamos nos momentos de necessidade e como nos dedicamos a orar uns pelos outros são aspectos fundamentais da vida em comunidade. Em Atos dos Apóstolos, vemos um exemplo maravilhoso de como a igreja primitiva vivia essa comunhão de maneira prática. A Bíblia nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles compartilhavam seus bens, oravam juntos e apoiavam uns aos outros em todas as suas necessidades. Esse espírito de generosidade e solidariedade foi o que fez a igreja crescer e se expandir tão rapidamente. A comunhão não é apenas espiritual, mas também prática, movida pelo amor e pela caridade. Nos dias de hoje, precisamos resgatar esse espírito de comunhão. Muitas vezes, nos tornamos tão ocupados com nossas vidas que esquecemos de olhar para as necessidades dos outros. Mas como corpo de Cristo, devemos nos preocupar com os outros, como se fôssemos parte da mesma carne. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. E quando um membro se alegra, todos se alegram. A verdadeira comunhão é algo que se expressa em ações concretas de amor e apoio. Isso significa que, em nosso cotidiano, devemos buscar maneiras de servir uns aos outros, seja na igreja, no trabalho ou até mesmo em casa. Um simples gesto de bondade, uma palavra de encorajamento ou até mesmo um gesto de perdão pode ter um impacto profundo na vida de alguém. Nunca subestime o poder de um pequeno ato de bondade, pois ele pode ser um reflexo do amor de Deus. Além disso, a comunhão não acontece apenas entre os cristãos, mas também com aqueles que estão fora da igreja. A Bíblia nos ensina que somos a luz do mundo e que nossa vida em comunidade deve ser um testemunho para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando vivemos em harmonia, as pessoas ao nosso redor podem ver o amor de Deus de uma forma prática e tangível. Deus nos chamou para ser uma comunidade transformadora, uma comunidade que cuida, ama e serve uns aos outros. Se você ainda não tem experimentado essa verdadeira comunhão ou se tem se afastado da comunidade de fé, saiba que é tempo de voltar e se conectar. Não estamos chamados a viver sozinhos, mas juntos, como um corpo que cresce e é edificado no amor de Cristo. O impacto da comunhão vai além do momento presente. Quando vivemos em comunidade, estamos criando laços que refletem a unidade de Cristo com a igreja. A Bíblia nos diz que, em Cristo, não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Essa união não é baseada em nossos méritos ou em nossas diferenças, mas no amor incondicional de Deus por nós. Viver em comunhão nos fortalece na fé, pois nos ajuda a crescer espiritualmente. Como ironicamente acontece, muitas vezes achamos que podemos viver a fé de forma isolada. Mas a Bíblia é clara ao mostrar que o cristianismo é uma jornada que deve ser compartilhada. Precisamos uns dos outros para nos apoiar, corrigir e incentivar. Em momentos de fraqueza, a comunhão com outros cristãos pode ser o que nos mantém firmes, e nos momentos de força, podemos ser a âncora para outros.
Um exemplo disso pode ser visto no livro de Eclesiastes, onde é dito que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando estamos unidos em Cristo e em oração, nossa fé se torna mais resiliente. Quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Essa promessa de presença de Deus é um grande consolo para todos nós, pois sabemos que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Além disso, a comunhão nos ensina a perdoar. Vivemos em um mundo onde o perdão muitas vezes parece difícil ou até mesmo impossível, mas a verdade é que Cristo nos ensinou a perdoar como Ele nos perdoou. Se desejamos viver em verdadeira comunhão, devemos estar dispostos a perdoar e a pedir perdão. O perdão é a chave para a reconciliação e a restauração dentro da comunidade. Quando perdoamos, liberamos não apenas os outros, mas também a nós mesmos, tornando-nos livres de ressentimentos que podem nos afastar uns dos outros e de Deus. Essa capacidade de perdoar nos permite ser mais como Cristo, refletindo sua graça e misericórdia no mundo. Jesus, ao morrer na cruz, nos deu o maior exemplo de perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se Ele, sendo sem pecado, pôde perdoar aqueles que o crucificaram, quanto mais nós, que somos pecadores, devemos perdoar os outros. Portanto, a comunhão não é apenas uma questão de estar junto, mas de estar junto com propósito. Estar na comunidade cristã é entender que somos chamados a amar, servir, corrigir e perdoar uns aos outros com a mesma graça com que fomos amados por Cristo. Quando isso acontece, a igreja se torna um reflexo da beleza do corpo de Cristo na terra. A comunhão, quando vivida da maneira correta, não é apenas transformadora para nós, mas também para o mundo ao nosso redor. A comunhão não se limita apenas ao apoio entre os membros da igreja, mas também se estende à missão de Cristo. Como igreja, somos chamados não apenas para nos reunir e edificar uns aos outros, mas também para impactar o mundo ao nosso redor. A missão de Cristo na terra foi clara: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso nos ensina que a comunhão não é algo egoísta, mas algo que deve ser compartilhado com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Quando estamos unidos como corpo de Cristo, temos a força e os recursos necessários para realizar essa missão. A comunhão nos prepara para servir, não apenas em nossa igreja local, mas em nossas famílias, comunidades e até mesmo em outras partes do mundo. A missão de Cristo se espalha através de nossos atos de amor, cuidado e serviço, refletindo a graça de Deus para todos. Em Atos, vemos a igreja primitiva sendo um exemplo perfeito disso. Eles compartilhavam tudo o que tinham, ajudando uns aos outros em suas necessidades. Quando alguém estava com fome, o irmão não hesitava em dividir sua comida. Quando alguém estava em necessidade, a comunidade se unia para apoiar. Essa generosidade não era uma prática ocasional, mas uma expressão constante de amor e cuidado mútuo. Eles sabiam que sua missão não era apenas evangelizar, mas também demonstrar o amor de Cristo através de ações práticas. Portanto, a verdadeira comunhão cristã é aquela que não se retém, mas se expande. Quando nos unimos em Cristo, nos tornamos mais do que uma igreja, nos tornamos uma missão viva. Somos embaixadores do reino de Deus, chamados a refletir a sua luz no mundo. E ao fazer isso, glorificamos a Deus, pois Ele é o centro da nossa união e o motivo pelo qual nossa comunidade existe. Jesus nos ensinou que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso significa que a missão de Cristo não é realizada sozinho, mas em comunidade. A presença de Deus se torna ainda mais manifesta quando estamos reunidos em seu nome, buscando cumprir a sua vontade. Cada ato de serviço, cada palavra de encorajamento, cada oração feita em conjunto se torna um testemunho do amor de Deus no mundo. Portanto, não devemos subestimar o poder da comunhão.
Quando estamos juntos em Cristo, nossa capacidade de impactar o mundo é infinitamente maior. A comunidade cristã, quando vive unida, não apenas é fortalecida, mas também é um farol de esperança para aqueles que ainda não conhecem a Deus. A comunhão também é fundamental para o crescimento espiritual de cada cristão. Quando estamos em comunidade, somos constantemente desafiados e inspirados a crescer na fé. O apóstolo Paulo nos fala sobre a importância de nos exortarmos uns aos outros. Exortem-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso nos lembra que a caminhada cristã não é uma jornada solitária, mas uma jornada compartilhada. Quando estamos em comunhão com outros cristãos, temos a oportunidade de aprender uns com os outros, de nos encorajar e de nos corrigir quando necessário. A convivência com outros irmãos na fé nos permite viver em um ambiente onde o crescimento espiritual é uma prioridade. Em uma igreja saudável, todos têm um papel a desempenhar. Cada membro tem algo a oferecer, seja através de suas habilidades, dons espirituais ou experiências de vida. Cada um pode contribuir para o crescimento do corpo como um todo. Ao compartilharmos nossas histórias, nossas lutas, nossas vitórias e nossas orações, crescemos juntos em direção a Cristo. Além disso, a comunhão proporciona o ambiente ideal para o fortalecimento da nossa fé. Quando estamos rodeados por irmãos e irmãs que compartilham a mesma fé, nos sentimos apoiados e encorajados a permanecer firmes. Quando um membro da comunidade está passando por dificuldades, todos se unem para orar, apoiar e fortalecer o outro. A comunhão nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus está sempre presente em meio a nós. Deus nunca planejou que caminharíamos sozinhos na fé. No Antigo Testamento, Ele estabeleceu um povo, Israel, para ser seu povo escolhido e para viver em comunhão. No Novo Testamento, vemos o exemplo de Jesus, que apesar de ser o Filho de Deus, viveu em comunidade com os seus discípulos e com eles compartilhou a missão divina. Esse modelo de vida em comunidade é algo que todos os cristãos são chamados a seguir. Portanto, a comunhão não apenas nos fortalece nas dificuldades, mas também nos ajuda a crescer em nossa vida espiritual. Quando nos reunimos para orar, estudar a palavra, servir uns aos outros, nossa fé é refinada e aprofundada. Isso nos leva a uma relação mais íntima com Deus e nos transforma à sua imagem e semelhança. A comunhão não é apenas uma bênção para os membros da igreja, mas também tem um impacto significativo no mundo ao nosso redor. Quando vivemos em comunidade, somos uma luz para o mundo. Jesus nos ensinou que a maneira como nos amamos uns aos outros é um testemunho do seu amor por nós. Ele disse: "Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." A comunhão é, portanto, uma das maiores formas de evangelismo. O mundo está cheio de pessoas que procuram por algo que dê sentido às suas vidas. Elas buscam por um propósito, por pertencimento, por esperança. E quando as pessoas veem cristãos vivendo em verdadeira comunhão, elas são atraídas para essa verdade. Vemos isso claramente na vida da primeira igreja em Atos dos Apóstolos. Eles eram conhecidos por sua unidade, pelo amor uns aos outros e pelo cuidado que tinham uns pelos outros. E isso atraiu muitos à fé. Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais isoladas, a comunidade cristã é uma testemunha de que em Cristo encontramos um lugar para pertencermos. E essa comunhão nos dá a capacidade de impactar positivamente a sociedade ao nosso redor. Ao compartilharmos nossos bens, ao cuidarmos dos necessitados e ao mostrarmos amor aos que estão longe de Deus, estamos cumprindo a missão que Jesus nos deu de fazer discípulos de todas as nações. A comunhão também nos ensina a viver em humildade e serviço.
O Senhor Jesus, sendo o Rei dos Reis, se fez servo de todos. Ele lavou os pés de seus discípulos, mostrando que a verdadeira liderança é servidão. Quando praticamos a comunhão com humildade, buscando servir uns aos outros, não apenas refletimos a vida de Cristo, mas também mostramos ao mundo o poder transformador do Evangelho. A verdadeira comunhão, portanto, é um reflexo do amor de Cristo. É esse amor que deve ser a base de todas as nossas ações dentro da igreja e no mundo. Quando vivemos dessa maneira, o impacto que causamos vai muito além das paredes da igreja. Ele toca vidas, muda corações e transforma realidades. O mundo precisa de uma igreja que não apenas prega, mas vive o Evangelho. E a maneira como vivemos em comunidade é uma das formas mais poderosas de compartilhar o amor de Deus com os outros. Que possamos ser uma igreja unida, que vive o Evangelho de maneira prática, e que por meio da nossa comunhão possamos alcançar o mundo com a mensagem de Jesus. A comunhão também se torna ainda mais preciosa nos momentos de dificuldade. Em tempos de crise, seja pessoal ou global, a presença de uma comunidade sólida é um alicerce vital. As adversidades podem gerar solidão, dúvidas e medos, mas quando estamos unidos em Cristo, encontramos força e encorajamento nos outros. O apóstolo Paulo nos instrui em Gálatas a carregar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. A dor que um membro da comunidade enfrenta não é somente dele, mas também de todos nós. Somos chamados a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso reflete a verdadeira essência da comunhão, onde cada um se importa com o outro, onde compartilhamos tanto as vitórias quanto as perdas. A comunhão nos permite caminhar juntos através dos vales da vida, oferecendo apoio espiritual, emocional e até material quando necessário. O exemplo de Jesus é claro. Ele não deixou os discípulos sozinhos no momento de sua maior necessidade. Ele os amou até o fim, servindo-os e encorajando-os, mesmo sabendo que ele enfrentaria a cruz. Em momentos de crise, a comunidade cristã é chamada a agir como o corpo de Cristo, oferecendo consolo, oração, presença e, acima de tudo, o amor de Deus. Na prática, isso significa que quando alguém entre nós está passando por uma doença, uma perda ou qualquer outra luta, nossa resposta deve ser uma de apoio. Devemos orar uns pelos outros, oferecer ajuda prática e, principalmente, ser uma presença que aponta para Cristo. Ele é a nossa esperança, a nossa rocha firme, e a comunhão cristã é o lugar onde essa esperança pode ser compartilhada e vivida de maneira tangível. O impacto que a comunhão tem em momentos difíceis não pode ser subestimado. Nos momentos de dificuldade, podemos ver a face de Cristo em nossos irmãos e irmãs. E quando somos fortalecidos e restaurados pela comunidade, somos chamados a ser uma bênção para os outros, especialmente para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. É também em tempos difíceis que a comunhão se torna um testemunho poderoso para o mundo. Quando o mundo vê a igreja unida, em tempos de crise, agindo com fé, esperança e amor, ele testemunha a verdade do Evangelho de uma maneira que as palavras sozinhas não podem transmitir. E essa comunhão nos fortalece, não apenas para suportarmos as dificuldades, mas também para vivermos de maneira a glorificar a Deus, independentemente das circunstâncias. Se você sente no coração a necessidade de se conectar mais profundamente com Deus e com sua comunidade, este é o momento de abrir o seu coração em oração. Vamos juntos clamar ao Senhor por força, união e paz. Junte-se a nós nesta oração e entregue a Ele todas as suas preocupações e desejos. Pai querido, nós te agradecemos pela maravilha da comunhão que encontramos em Ti e uns nos outros. Obrigado por nos lembrares da importância de estarmos unidos, especialmente nos momentos de dificuldade. Que possamos ser o reflexo do Teu amor em cada ação,
em cada palavra e em cada gesto, sempre buscando fortalecer nossa comunidade e apoiar uns aos outros. Senhor, que em meio às adversidades possamos encontrar consolo e força na união que o Teu Espírito Santo nos proporciona. Te pedimos, Pai, que Tu continues a nos guiar, nos ensinando a viver em comunidade com mais amor, paciência e compreensão. Fortalece os laços entre nós e ajuda-nos a ser uma bênção em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração e você quer se fortalecer na comunhão com Deus e com os irmãos, inscreva-se no nosso canal para mais palavras de esperança e fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete do valor de estar em comunidade, para que juntos possamos espalhar o amor de Cristo. E se você sente que Deus está te chamando para um passo mais profundo de fé e comunhão, deixe seu comentário abaixo. Vamos orar por você e apoiar sua jornada. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida.